Então, vou dar início aqui ao nosso evento. Obrigada aí pela participação de todos. Reunimos esse tema aqui que está trazendo bastante controvérsia, né, bastante dúvida, e como tema novo também traz uma oportunidade de nós estudarmos. A nossa proposta aqui é trazer um pouquinho sobre esse tema, desmistificar um pouco, né? Porque sempre ficamos meio apavorados quando vem algo novo, e é muita questão burocrática, enfim, e todos acabamos sendo afetados de alguma forma, e por isso que nós reunimos esses dois temas, o domicílio eletrônico, tanto o trabalhista como o judicial, né? Que é uma forma de a gente trazer essas duas inovações, e tem bastante material, tem bastante vídeo na internet, tem bastante conteúdo oficial. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre a importância, e ao longo desse período que a gente vem aí trabalhando, tanto para entendermos como para poder orientar melhor nossos clientes, nós já identificamos alguns pontos iniciais para começar essa implantação, e com o tempo a gente vai testando e cada um de nós vai encontrando a melhor maneira de colocar dentro da rotina, porque essa é uma rotina nova e ela não afeta uma pessoa só ou um departamento, ela afeta a empresa, os responsáveis que a empresa vai delegar para cada uma dessas responsabilidades, envolve o jurídico, envolve o RH, envolve o DP, contabilidade, enfim, é um sistema que a justiça vem fazendo já faz um bom tempo, e o próprio governo, de um modo geral, a administração pública, que é tornar cada vez mais unificados os sistemas e a centralização dos dados. Então, eu vou fazer uma primeira parte, então, só para ter uma ideia aqui da nossa divisão, eu vou falar essa primeira parte sobre o domicílio eletrônico trabalhista. Depois, a segunda parte, quem vai nos falar é o Vitor, né? Na divulgação estava a Paloma, e ela foi aí cometida por algo muito raro que está acontecendo no Brasil, que é a dengue. Então, ela não acordou muito bem, né? E então o Vitor vai fazer a apresentação. Então, também esse é um tema que envolve a todos do nosso escritório, e a gente também tem essa característica dos temas, todo mundo está por dentro do mínimo possível, mas numa situação como essa aqui, a gente está preparado para que possa, então, fazer a apresentação. A gente vai se colocar à disposição no final também, na segunda parte. Então, a proposta é essa: 15 minutos eu, 15 minutos o Vitor, para não ser algo exaustivo, enfim, deixar um pouco de espaço de dúvidas naquilo que a gente pode esclarecer, e as dúvidas que vocês trouxerem que a gente não souber, a gente também poder buscar, né? Porque a proposta aqui do nosso webinar é compartilhar conhecimento, que hoje no mundo é com tanta informação tão rápida, hoje essa forma que a gente encontra, porque para a gente se atualizar de tudo o tempo todo, né, não é possível. Então, esses webinars vêm nos ajudar a estudar sobre os temas, a pensar as melhores formas, e também a parte das dúvidas que as pessoas vão nos trazendo, que vão aparecendo, a gente vai buscando encontrar aí a melhor solução. Então, nesse primeiro pedaço, nessa primeira parte, o que nós temos aqui? O que é o domicílio eletrônico trabalhista, né? Ele é, na verdade, é o canal de comunicação, né, entre o governo federal e nós, empresários, então, empregador, pessoa jurídica, privada e empregado doméstico, tá? Então, ele vem fazer essa conexão e essa comunicação de tudo que o Ministério do Trabalho, a Inspeção do Trabalho, a fiscalização, elas vão se comunicar com as empresas. Então, o eletrônico trabalhista ele é exclusivo para a questão de processos administrativos, né? Na segunda parte, que vai falar sobre o domicílio eletrônico judicial, é onde vai afetar a parte judicial. Então, o que mudou aqui? A fiscalização já vem tendo aí algumas formas de adaptação, já faz um bom tempo, né? Envio de documentos, não precisa mais fazer o protocolo como antigamente, quem é um pouco aí mais antigo no trabalho, onde a gente fazia os pagamentos, tudo, os autos de infração eram todos físicos, as guias eram físicas, tinha que até o Ministério do Trabalho comprovar que tinha sido feito o pagamento. Então, com um bom tempo, esse já foi uma etapa que foi vencida. Envios de documentos, que eram todos físicos, agora já faz um tempo, a gente já tem tido a oportunidade em alguns por e-mail, né, que fosse, mas pelos fiscais a gente já encaminhava a documentação por e-mail, não mais necessariamente 100% físico. Então, esse processo vem facilitar essa comunicação, ela também vem trazer o livro de inspeção do trabalho, que é uma outra etapa que o Ministério do Trabalho também está implantando, nessa plataforma que é o DET, que é o
domicílio eletrônico trabalhista, vai também ser possível acompanhar a cota de deficiente, cota de aprendiz, e essa também é sempre uma incógnita, a gente que lida no dia a dia, né? Como que está a minha cota? Às vezes só descobre que a cota está de uma certa forma quando vem o fiscal. Então, também essa parte, eu particularmente achei bem interessante, que é uma parte que eu lido bastante aí com os clientes, né? Tem até a Lucilene, a Cília, que estão com a gente, e que também a gente sofre bastante com essa parte das cotas, então você vai melhorar certidões. Então, esse é um ponto bem interessante que eu particularmente gostei da plataforma. A plataforma ela é fácil de usar, ela é bem intuitiva, não é? Mas eu só queria trazer um pouquinho antes para a gente entender essa questão da digitalização, dessa comunicação. O que a gente tem visto muito quando vem essas novas regras, parece que saiu do nada, não é? Então, parece que do nada o Ministério do Trabalho lançou a plataforma, do nada o governo resolveu nos cobrar e temos que sair correndo. Não é? Na verdade, isso é um processo, né, de digitalização das informações e do sistema. Não é? Então, o processo judicial em si, né, a lei do processo judicial vem desde 2006. Então, faz 18 anos que nós estamos trabalhando nesse processo. Então, cada ano é uma novidade, só que como nós estamos no momento onde a digitalização aumentou, as novidades aparecem mais. Né? Então, quer dizer, faz 18 anos que começou a primeira lei que trouxe essa previsão legal dizendo que o uso de e-mail eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos, transmissões de peças vai ser admitido. Então, foi o processo judicial que começou, e a partir disso começou essa movimentação para que a gente tivesse hoje a digitalização de uma forma em todas as esferas, né? Na administração pública, no judiciário, né? Aí, depois desse 2006, veio o processo judicial eletrônico, que é o PJE, para quem está acostumado a lidar com o jurídico, com os processos em geral, isso vem em 2010. Aí, em 2011, começou o processo de eletrônico, a implantação. Foi muito sofrido naquele momento, né? Posso ter a experiência pessoal de dizer, foi bem sofrido, porque ninguém entendia nada, nem o suporte tinha nenhum preparo, quase, porque era tudo muito novo, tinha muito teste. Então, assim, quando a gente vê o passado e o que tem hoje, está ótimo. Um tutorial de 1 hora aqui do Ministério do Trabalho a gente consegue fazer. Né? Então, ao longo dos anos, foram sendo feitos esses sistemas de digitalização e informatização. Depois de 2018, veio o E-Social, que até hoje ele continua sendo atualizado. Né? E a pandemia acelerou esse processo, foi quando a Justiça percebeu que ela realmente estava bastante digitalizada, né? Nós que passamos aí pela pandemia, podemos perceber que do dia para a noite fechou tudo e tudo continuou funcionando, com dificuldades imensas, sim. Né? E depois, nesse meio tempo, dentro da pandemia, começa em 2021, começa o processo mesmo, a justiça identificar a parte da tecnologia muito forte, e aí começa o projeto da Justiça 4.0, né, que é um projeto do CNJ, que é o órgão que administra, cuida de toda a parte do administrativo do judiciário, que traz toda essa regulamentação de toda a justiça, e está com enfoque na parte digital, inteligência artificial, então também na pandemia que começou a surgir fortemente isso. E desde 2021, que também no meio da pandemia, começou esse processo de regulamentação e implantação do DET, que é o domicílio eletrônico trabalhista. Então, o primeiro passo que eles fizeram foi alterar a CLT. E aí, nessa alteração, eles passaram a incluir no capítulo, né, da parte de infrações administrativas, do processo administrativo trabalhista. Então, toda a base de qualquer problema de fiscalização, prazo, como funciona, as regras iniciais gerais, estão lá no capítulo da CLT. Então, lá é a origem de tudo. Né? E como sempre costumo dizer, vamos sempre buscar a base primeiro, onde que está na lei, onde que está, de onde surgiu, para depois começar a ver os desdobramentos. E aqui, no caso, especificamente no direito do trabalho, tem sempre a lei, depois vai ter um decreto federal e depois vem uma portaria do Ministério do Trabalho que vai mudando de acordo com a necessidade. Então, grande parte das legislações trabalhistas, quando envolve a parte administrativa, ela acaba tendo 3 regulamentações, pelo menos, né? E aí é onde dá mais confusão ainda, porque cada um também vai falando uma coisa e vai aumentando. Então, teve essa alteração na CLT, e a finalidade do DET qual que é? É dar ciência de todo e qualquer ato para as empresas. Então, vai ser intimação de nova
fiscalização, solicitação de documentos, toda a comunicação, depois que se iniciou, vai ser tudo via essa plataforma. O envio de documento, a conversa com o fiscal, quem é o fiscal, né? Quem vai poder acompanhar esse processo? O prazo, foi protocolado no prazo, não foi no protocolado no prazo? Então, não vai ter mais envio de AR, não vai ter mais essa questão de quando recebeu, se não recebeu. Então, essa parte vai ser positiva, porque nós, na minha visão aqui, dentro do que a gente pode avaliar, não vai ter tanta surpresa. Porque se tiver uma fiscalização, ela vai precisar ser resolvida. Então, não vai ser um dia que apareceu um endereço que alguém recebeu e que aquele AR se perdeu. E aí, quando queremos ver, a empresa descobre numa concorrência ou por algum motivo que a certidão está negativa, que tem uma série de autos de infrações. Então, essa é a finalidade boa da plataforma. Nós vamos ter o controle de tudo que acontece com a empresa, né? Isso tanto a empresa privada como os empregadores domésticos também, né? Então, isso é um ponto importante. Então, toda a comunicação oficial. Então, toda a comunicação também passa a ser considerada como pessoal. Isso faz toda a diferença, porque na legislação é o recebimento pessoal. Então, não tem mais como dizer, olha, não fui eu que recebi, quem recebeu foi o porteiro, foi o vizinho. Então, a nulidade na citação também vai acabar. Se o endereço está lá, está cadastrado, é por lá que vai ser feita toda a comunicação de que há alguma movimentação. Então, por isso que é importante o cadastro. E, como coloquei aqui, toda a comunicação e envio de documentos vai ser via essa plataforma, tá? O acesso é sempre por certificado digital ou login e senha. Então, essas são as duas opções. O certificado digital ou login e senha, nós não existimos mais sem o gov.br. Nós não fazemos mais nada no sistema se não tiver o gov.br. Então, a gente precisa ter esse acesso, tá? Seja com certificado, seja com o login e senha. Aí, depois da CLT, veio a portaria que regulamentou como que seria esse processo, as condições gerais dessa plataforma. Aí, depois veio a terceira portaria que trouxe o cronograma, né, de qual seria o cronograma de implantação. Então, inicialmente, foi em fevereiro agora de 2024, para que atualizasse o cadastro. Aí, a partir do dia 1º de março, foi implantado que a utilização seria obrigatória para os grupos 1 e 2 do E-Social. Então, o grupo 1 é quem tem mais de 78 milhões de faturamento, o grupo 2, quem teria abaixo disso. E depois, a partir de agora, do 1º de maio, é o grupo 3 e 4, que vai ser incluído o grupo 3 e 4, e o empregador doméstico e MEI, eles vão para 1º de agosto. Eles estavam junto, aí semana passada final de abril saiu uma outra portaria, especificamente para o microempregador e o doméstico é que é para agosto. Então, para nós empresas, o último período de implantação foi dia 1º de maio, esse foi um dos motivos também que a gente escolheu para conseguir fazer essa webinar, porque quem é do grupo 3 e 4 e ainda não acessou, considerando o prazo, não é? Que ele é de 15 dias, que a gente vai falar um pouquinho dele, mas de acordo com a contagem do prazo, ainda dá tempo de abrir e ver se tem alguma coisa lá na caixinha de notificações, tá? Então, esse cronograma de implantação, ele já foi seguido. Uma das lives aqui de tutorial, em algum momento o auditor que explica, ele, não sei se foi um ato falho ou não, ele diz que começaria para todo mundo a partir de 1º de maio, então também eu não tenho notícia de nenhum cliente que tenha tido algum problema esse período antes de março, né, a partir de 1º de março, e que tenha tido algum problema que só acessou e descobriu algo depois. Então, se alguém tivesse conhecimento, a nossa recomendação é entre já, veja o que é possível, faça alguma coisa, se defenda, que é melhor se manifestar com atraso do que deixar lá sem fazer nada, né? Porque esse também vai ser um dos pontos. Dentro do período de abertura, que é o prazo de 15 dias, a partir da postagem do Ministério do Trabalho, nós temos 15 dias para fazer a abertura e a leitura desse e-mail. Desculpa, a leitura da notificação. Então, o e-mail que deve ser cadastrado é da pessoa que vai receber os alertas. Ninguém vai ser intimado por e-mail, tá? Tudo é feito dentro da plataforma, esse é um ponto importante. Então, o e-mail é para informar, olha, Flávia, chegou uma notificação nova. Então, vai lá para a caixa do DET para verificar a notificação. Lá vai ter como um e-mail comum, quando colocou, desde quando está lá.
Aí, a partir disso, a estratégia de cada um é decidir quando abre. Você vai abrir no primeiro dia, se não vai, como que vai ser a gestão do fluxo, aí cada empresa vai ter a sua. Mas a partir da data que vai constar na postagem, que é como uma caixa de e-mail, igualzinho, assim, o layout, a partir dali vai ser contado 15 dias. Como que conta esses 15 dias? O prazo é corrido, porque ele não é prazo judicial, ele é um prazo administrativo. E aí, vamos supor, colocou algo hoje, né? Hoje é dia 14 de maio. Então, abriu a caixa e fala: nossa, tem algo. Vamos pegar a data aqui do primeira postagem. Quem começou 1º de maio? Se o 1º de maio foi feriado, o primeiro dia útil que o Ministério do Trabalho, estamos presumindo, né? Enfim, dia 2 de maio. Então, dia 2 de maio, eu abro lá, acabo o webinar aqui e falo: nossa, vamos ver se tem alguma coisa. Tem. Desde o dia 2 de maio eu fui premiada. Primeiro dia já teve uma notificação. Só que eu vou começar a contar o prazo a partir do dia útil seguinte. Então, começou a contar no dia 3, né? Então, aí é corrido. Conta 3, inclui final de semana, feriado, emenda, carnaval. Vai acabar no 15º dia. Se ele é útil, ele acabou. Então, se acaba num domingo, por exemplo, então vai cair na segunda. Então, fazendo a conta aqui, pela minha conta, dia 17 de maio encerra os 15 dias dessa primeira leva de quem foi o grupo 3 e 4 que precisou, que já passou a ser obrigatório. Então, essa é a contagem. Sempre do dia seguinte, não inclui o dia que está lá na caixinha, sempre pelo dia útil seguinte. Então, é ótimo quando vem de sexta-feira, porque só vai começar a contar a partir da segunda, e aí ele vai sempre acabar no 15º dia, incluindo o útil. Acabou. Com 15º dia, não abrir no dia 17, por exemplo. A partir da segunda-feira, que é o primeiro dia útil seguinte, vai começar a contar automaticamente o prazo que o Ministério do Trabalho nos deu. Então, se ele me deu um prazo de 5 dias para apresentar alguma documentação, começou a contar. E se eu não fizer nada, abandonar, né? Ele vai continuar notificando e vai vir em algum momento essa penalidade, ou enfim, o que ele estiver requisitando. Então, de uma forma geral, esse é um ponto importante, que esse foi um ponto de muita dúvida, inclusive dentro de grupos que a gente participa, né? Que é uma contagem corrida de processo administrativo, e muitos confundem com o processo judicial. Então, o que a gente sugere aqui para a gente finalizar aqui essa minha primeira parte da fala, né? A ideia é que não é ficar explicando o sistema, mas sim trazer esses alertas principais, que acho que o ponto principal é o prazo, o acesso ao prazo e a palavra-chave, né? Quem fizer o primeiro acesso vai ter que gravar, registrar a palavra-chave. Então, a palavra-chave é para que tenha um sistema antifraude. Então, toda vez que vier um e-mail, como a gente tem muita fraude, quando vier o e-mail, essa palavra estará dentro do e-mail. Então, se, por exemplo, eu cadastrei aqui, a Policarpo Advogados cadastrou a palavra bola, um exemplo. Toda vez que vier um e-mail, vai ter que ter a palavra bola. Se não tiver a palavra bola, aquele e-mail, ele não é correto. Mas qual que é a dúvida que a gente já tem hoje, muitas pessoas, se não tiver? Viu que tem um e-mail? Abre a plataforma. Não necessariamente vai clicar no e-mail. Então, essa é uma solução mais antifraude ainda, né? Mas tem que ter essa palavra e quem for acessar tem que saber qual é a palavra-chave, né? Para poder saber se aquela notificação está correta ou não. E para finalizar, o que a gente sugere, então, que a gente identificou como operacional? Ter uma rotina entre o jurídico e quem vai passar essas informações. Então, considerando que o prazo é de 15 dias, nós estamos sugerindo, aí é cada um dentro da sua rotina, que pelo menos uma vez por semana, que vai se pegar o meio do prazo, por exemplo, ou toda segunda-feira, ou toda sexta-feira, que seria um dia útil, é uma opção, né, de falar, pelo menos uma vez por semana nós vamos acessar. Pelo menos é o mínimo. Se tem um volume maior, aí cada um vai fazendo a sua adaptação. E aí, essa consulta também dentro das funcionalidades, ela pode ser delegada para as pessoas de acordo com o estabelecimento. Então, inúmeras pessoas podem ter acesso. O cuidado que deve se ter é a gestão de quem tem acesso a essa plataforma. Então, aqui vai contar mais com uma organização interna, né? É um controle do controle, mas o que importa é não perder a abertura de prazo, porque um dos pontos que está colocado é que pode aplicar multa quem não abrir dentro do prazo? Pode, né? Vai sofrer as consequências porque eles consideram como embaraço a fiscalização. Eu tenho a responsabilidade, eu tenho o dever, e eu não estou colaborando com
a apuração da fiscalização. Então, não sei aqui quem participa, mas vira e mexe, eles variavelmente eles dão essa autuação, então é uma multa a mais, né? Então, esse cadastro, ele não tem nada para ser feito inicialmente, tudo é a base da Receita Federal. O que precisa ser feito é entrar na plataforma e cadastrar quem serão as pessoas que vão gerir o acesso e principalmente a palavra-chave, ok? Então, essas aqui eram as principais dúvidas que foram trazidas de ordem prática, né? Eu encerro aqui a minha fala. Eu vou passar a palavra para o Vitor, e aí depois, no final da palavra da parte do Vitor, a gente abre se alguém tiver alguma dúvida, a gente traz algum esclarecimento final também, para a gente aproveitar esse momento aqui de questões práticas, tá bom? Obrigada. Olá, bom dia. Bom, seguindo aí a linha que a doutora começou, a gente vai falar um pouco do domicílio judicial. O domicílio judicial, ele visa centralizar todos os tribunais, toda a esfera judicial do sistema brasileiro, exceto o Supremo Tribunal Federal, né? Então, também ele é uma extensão aí do programa da Justiça 4.0. E também ele vai é, modernizar aí toda a parte de recebimento de citação, intimações, né, do judiciário. Bom, aqui a gente, né, como a doutora falou, tem bastante material na internet já. Então aqui a gente visa principalmente alertar os principais pontos, os pontos mais delicados, que pode gerar aí algum algum risco, né, na como vai funcionar as etapas de cadastro e os prazos, as datas que as empresas precisam observar e também quais serão os riscos. Então, já iniciando essa parte, aqui destacando quem que deve se cadastrar, né? Então, a parte obrigatória são as empresas privadas. Também as empresas públicas também farão esse cadastro, mas aqui a gente está com foco maior nas empresas privadas. O que é facultativo são as pequenas empresas, micro e pequenas empresas, e as pessoas físicas também, né? As pequenas empresas, elas têm ali um cadastro no Redsim, que a princípio as comunicações serão feitas por lá. Então, as empresas que não enquadram como pequena e microempresa estarão obrigadas ao cadastro na plataforma do domicílio judicial. As empresas de direito privado, elas terão até o dia 31 de maio para realizar o cadastro. Então, esse prazo, a partir do dia 31 de maio, começarão a receber as comunicações na plataforma. Se as empresas não realizarem o cadastro até 30 de maio, o que vai acontecer é um cadastro compulsório pelos dados que estão na Receita Federal, né? Então, é importante, a gente destaca que, se não houver o acesso da plataforma até o dia 30 de maio, é importante também dar uma olhada no cartão CNPJ, ver qual e-mail está cadastrado no cartão CNPJ, porque a comunicação ela ocorrerá através desse e-mail. E claro que o risco, se esse e-mail não tiver acesso, começar a receber citação e intimações que poderão acabar ocorrendo a perda de prazo. Bom, então, comentando essa parte de citação e intimação, na plataforma vai funcionar da seguinte forma. A citação, ela tem 3 dias úteis para ser lida. Após esse prazo, ela é considerada, na verdade, vai retornar para o setor onde está o processo. Terão ainda as outras formas de tentativa de citação através de oficial de justiça, por correspondência, mas
nessa oportunidade das outras formas de licitação, a empresa ela estará obrigada a justificar por que não houve recebimento ou a leitura pelo domicílio judicial. E a não justificativa dessa ausência, ela está sujeita a multa, né? O próprio Código de Processo Civil ele prevê uma multa que ela é considerado um ato atentatório à justiça, então ela seria uma multa de 5% do valor da causa que estiver sendo discutida. No caso das intimações, elas terão aí um prazo de 10 dias úteis para ser lido no portal. Se não for lido, é considerado a ciência expressa dessa intimação e o prazo processual começa a contar. Então, também tem um risco desse acesso não ser feito e acabar ocorrendo a perda do prazo processual. No domicílio judicial, terão três perfis de acesso, né? Então, terá o administrador, que é feito o acesso, normalmente é feito o acesso com o certificado digital da empresa. Esse acesso ele dará o poder desse administrador que ele consegue manipular qualquer intimação, qualquer citação e também fazer a administração dos usuários na plataforma. Outros dois perfis que tem dentro da plataforma é um gestor de cadastro e o preposto. O gestor de cadastro ele terá acesso às comunicações e ele vai poder fazer a gestão do cadastro de preposto. Os prepostos também terão acesso à comunicação processual, só que ele não tem essa opção de gerenciar o usuário. E somente o administrador, que ele consegue, tem a opção, depois a gente vai mostrar um pouco o rosto do sistema, mas só o administrador ele consegue optar se o usuário ele tem o poder de ler o inteiro teor dessa intimação ou não. A partir do momento que é feita a leitura do inteiro teor, é considerado lido e o prazo começa a contar. Outra questão que pode gerar até uma certa dúvida e até uma necessidade de uma gestão desses acessos é o acesso dos advogados. Não é preciso a empresa realizar o cadastro do advogado, pois os advogados que estiverem habilitados no processo, automaticamente eles vão receber. A plataforma ela é integrada com o sistema do tribunal. Então, os advogados, uma vez que já estejam habilitados nos autos do processo, quando ele acessar o domicílio judicial, ele já terá acesso a todas as comunicações daquela ação. E é importante até tomar cuidado com esse acesso, e até é importante que as empresas não façam até o cadastro do advogado, porque o sistema ele não vai conseguir diferenciar, né? A partir do momento que você coloca ali um gestor, por exemplo, de cadastro, com acesso ao interoteor, e coloca mais de um advogado, até o que é comum, às vezes as empresas terem uma assessoria de mais de um escritório, às vezes um escritório faz uma área, outro faz outra. A partir do momento que todos têm acesso a esse interoteor dado pela empresa, eles vão poder ler qualquer intimação, qualquer citação. Então, o que pode ocorrer é acabar um advogado lendo o prazo de outro e acabar iniciando a contagem desses dias sem que o advogado de fato responsável pelo processo saiba que foi lido, né? Então, por isso que, a princípio, o que tem sido feito é o acesso os advogados conseguem direto pelo próprio tribunal, a partir do momento que estão habilitados, e aí ele, de fato, vai triar o que está vinculado à OAB do advogado,
né? Ele só vai conseguir ler o que de fato ele está habilitado no sistema. Um outro ponto, a gente até iniciou aí a conversa com algumas empresas de tecnologia para entender quais tecnologias a gente consegue, de fato, utilizar junto com a plataforma. A plataforma, conforme divulgado pelo CNJ, é uma plataforma que ela permite a utilização de API, né? Então, ela tem aí a possibilidade de integrar com outros sistemas, né? A gente até está conversando já com algumas empresas de tecnologia para entender, né? Até para contribuir com os clientes que estão cadastrando e começando a receber as comunicações. Na verdade, né, a partir do mês que vem começam as comunicações, mas também a gente está conversando e entendendo como é feito essa integração para facilitar o recebimento dessa comunicação. Agora, eu ia mostrar um pouco, só para conhecer um pouco o rosto do sistema. Eu acho que eu preciso compartilhar. Deixa eu pedir para o pessoal da parte técnica, eu acho que eu não estou conseguindo compartilhar. Beatriz, você pode ver para a gente, por favor? É o meu também da habilitação. Eu acho que ele libera por um período, né, de tempo. Eu coloquei novamente. Tá, agora consegui. Bom, a gente trouxe, destacando os principais pontos aqui da plataforma, né, que é a parte de cadastro, até parecido com a plataforma do trabalhista também, o acesso com o certificado digital, ou com o GovBR, ou até pode ser feito a configuração de senha através do CPF ou CNPJ. Ela traz, a partir do momento que é feito o login do usuário, principalmente o usuário da empresa, esse aqui é um exemplo do termo de adesão da plataforma de uma empresa. O que a gente comentou, ele está até nessa última parte, que seria a citação dentro do prazo de 3 dias úteis, traz aqui a previsão da multa, né, que a gente comentou, e as demais comunicações processuais, dentro do prazo de 10 dias úteis, que a gente comentou. Só a diferença aqui é que é feita a leitura automática, a citação ela vai ter um outro procedimento. E esse é o rosto, a página inicial do sistema. Basicamente, aqui a gente vai ter a página de comunicação processual, onde a gente centraliza aqui todo o recebimento de citação e intimação. Aqui a gente trouxe como exemplo, que também é interessante para as empresas, principalmente para grupo empresarial, consegue cadastrar filial e coligada. O cadastro, normalmente, quando puxa o CNPJ, ele traz já automático, né? Nesse exemplo, a gente só tirou aqui as informações, mas nesse exemplo que a gente fez o acesso, já tinha 4 filiais, ele traz automaticamente, você consegue adicionar todas de uma vez só e cadastrar o e-mail vai receber para todas as filiais e para a matriz. Aqui também é possível cadastrar coligado, então acho que facilita, né? Às vezes a gente faz o acesso por alguns CNPJs para entender, para visualizar todas as comunicações. Então, a ideia do cadastro da coligada é centralizar tudo em um só login. Então, também as comunicações da coligada também vão chegar a partir do momento que é feito o cadastro. A única situação aqui é que precisa, a partir do momento que é feito o cadastro da coligada, precisa fazer o acesso na coligada para
para poder começar a receber dentro do acesso que foi cadastrado, né? Precisa ter uma espécie de aceite. Aqui a gente trouxe o exemplo da coligada. Aqui nós também colocamos aqui para visualizar o acesso do cadastro do administrador. Então, nessa página é possível colocar todos os dados do representante, qual que é o CNPJ que ele está vinculado. Ele vai receber no e-mail dele uma comunicação informando que o CPF dele foi vinculado ao CNPJ, e aqui ele consegue manipular essa questão do acesso ao inteiro teor, né? Serão as pessoas que de fato vão poder, a partir do momento que elas clicarem, vão ter a leitura automática do conteúdo. Aí fica aqui a lista também para poder gerenciar todos os perfis ativos na conta. Por fim, a gente entrou, acho que a principal página no sistema é onde, de fato, vão chegar todas as comunicações. Aqui, até a gente já começou a fazer alguns testes, ainda não tivemos ainda nenhuma comunicação, porque o sistema não iniciou, mas é importante até comentar que a data eles só permitem os últimos 7 dias. Na verdade, consegue visualizar 7 dias. Então, você consegue até antes de 7 dias, mas dentro do limite ali desse período de 7 dias. Então, acabaria, se ficar também muito atrasado, precisa olhar a cada semana para poder, de fato, olhar, manipular, filtrar. Tem algumas opções aqui de filtro, dá para personalizar esses campos, né, de uma forma a facilitar a identificação. E também existe a ferramenta aqui para exportar para o Excel. Acho que essa ferramenta também é interessante, né? As empresas conseguir enviar as citações, principalmente, né, que receber e direcionar para os escritórios. Essa opção de exportar acaba ajudando bastante. E aqui acho que eram as principais. Deixa eu só interromper. Esses eram, então, os principais pontos do domicílio judicial. Se a doutora Flávia quiser completar alguma parte do judicial, mas acho que a gente procurou deixar bem objetivo e destacar os principais pontos de cuidado. Eu queria só trazer... Obrigada, Vitor, aí, acho que foi bem esclarecedor aí. O que eu queria trazer só de destaque aqui é na parte trabalhista, nesse momento, apenas a citação inicial é que vai ser pelo... Calma, são muitos domicílios. O domicílio judicial eletrônico, né? Então, como eu coloquei, a primeira parte é só administrativo e o trabalhista judicial vai ser afetado por essa regulamentação. Então, em algum momento, isso vai acabar sendo para outros atos do processo, mas até na semana passada nós tivemos um evento que a juíza aqui está implantando aqui em São Paulo, é responsável por essa implantação, então ela já comunicou que está fazendo, por enquanto, o que é possível é a comunicação entre as plataformas, entre os sistemas dos tribunais, enfim, né? Nada aqui é separado. A gente tem que entender também isso, que os processos eles vão aumentando à medida que os sistemas vão se comunicando entre si. Então, para quem tem processo trabalhista, dentro desse período que na parte judicial, o prazo é menor, não é? Então, essa visualização de 7 dias, tudo vai ficar na plataforma, mas quanto mais tempo demorar, além de prazo estar correndo, né, fazer uma auditoria, um levantamento, na forma como está hoje, nós identificamos que seria mais trabalhoso. Então, tem que ter essa rotina de olhar e o que for trabalhização inicial. Então, também é aquela questão, não apareceu um processo voando um dia, recebeu um bloqueio numa conta judicial, numa execução que nós nem sabemos o que estava acontecendo, até conseguimos entender se aquela situação era válida, se houve nulidade, se não houve nulidade, a prova é sempre da empresa de provar. Então, esse é um ponto positivo que eu particularmente gostei,
não tem muita surpresa e a gente já consegue identificar o processo desde o início, né? Porque quando vem no meio do caminho o processo antigo, e enfim, a empresa muda de lugar, alguém da portaria recebeu, porque no trabalhista a citação pessoal é a que vale, não importa quem recebeu, né? E hoje no cível também, no processo comum, desde 2015, aí hoje a porteiro pode receber, hoje qualquer pessoa praticamente acaba recebendo essa citação inicial, né? Então, acho que a plataforma vem trazer mais segurança para todos nós. Então, quanto mais controle a gente tiver, mais cedo a gente se antecipa e evita um monte de estrago, né? Na prática, é isso. Muitos estragos a gente já foi percebendo ao longo do tempo até descobrir o problema. Um outro ponto só que eu queria também destacar é que toda alteração, tanto no trabalhista como na parte administrativa, do processo trabalhista administrativo, como aqui do judicial, os dados vêm da Receita Federal. Então, é importante que esteja atualizado o cadastro que está lá. Então, aqui no judicial, tem ainda tempo até o dia 30, 31 de maio, o que for colocado de endereço, de e-mail, é o que eles vão considerar. Então, quem não fizer esse cadastro, a penalidade depois vai ser fazer alterações na Receita Federal, que nós sabemos que é altamente burocrático, trabalhoso, e que até ser regulamentado, toda a informação oficialmente vai ser enviada para o cadastro do e-mail que está lá. Nós acompanhamos aqui um cliente que o e-mail, né? O cliente a gente só administra algumas coisas para ele aqui, e tinha um e-mail completamente desatualizado. Então, se nós não estivéssemos cuidando do cliente, ele ia começar a receber coisas naquele e-mail cadastrado há 15 anos atrás, não é? Então, isso é um cuidado muito importante do domicílio judicial, o eletrônico, é fazer o cadastro. E da questão trabalhista, tem o cadastro também que é feito na plataforma, né? Aqui a diferença é que o judicial eles estão nos informando que a gente não vai poder depois fazer essa alteração, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E o empregado doméstico, eu sei que aqui nós temos com empresas, mas quem tem empregado doméstico de vocês, ou se tiveram, como eu, e não tem mais, mas tem o e-social ativo, façam a alteração, acessem o DET e façam a sua atualização. Porque ainda que não tenha nenhum empregado, é uma forma de conhecer a plataforma e também deixar regulamentado um endereço atualizado. O meu, particularmente, estava completamente desatualizado. Então, se eu recebesse qualquer notificação, não chegaria para mim. Então, eu recomendo também, quem tem empregado doméstico, pais, enfim, quem cuida ou gere de alguém que tenha empregado doméstico, mesmo que não tenha mais hoje, faça essa atualização na plataforma, tá bom? Eu acho que seria isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida, agora que a gente está à disposição. Pode falar, Renata. Oi, bom dia, Flávia, tudo bom? Flávia, Tudo eu e vou você? pedir, Seja tudo bem-vinda. jóia. Obrigada. Na verdade, eu vou pedir a licença para vocês, se vocês permitirem. Eu vi que o Vitor mencionou com relação a ferramentas, né, que apoiam aí na leitura do domicílio judicial eletrônico. Eu sou né, fornecedores, inclusive, do Policarpo. E a gente faz essa captura do domicílio judicial eletrônico com os robôs e a gente tem acompanhado muito de perto e tem vários pontos de preocupação e de atenção, tanto na leitura pelas empresas como no impacto para os advogados, e a gente tem considerado todos esses cenários com diversas orientações para solucionar para todo mundo, né? Tanto para as empresas que precisam acompanhar o domicílio, fazer a leitura das citações ali nos 3 dias úteis, como a leitura das intimações, sem impactar os advogados. E aí eu não sei, foi um ponto recente até que a gente tomou conhecimento, e aí queria ver o entendimento de vocês também, com relação a intimações pessoais, né? Porque muitos advogados falam, puxa, eu não sei por que foi, né, disponibilizada a leitura das intimações ali para as empresas, isso a gente já está habilitado, e aí acaba impactando. Mas dentro das comunicações eletrônicas, as intimações virão também intimações de processos que nem a própria empresa está habilitada, né? Ela pode ser um ofício em que ela foi intimada a apresentar algum documento de um processo de terceiro, e eventualmente também tem empresas que às vezes tratam uma parcela de processos com um jurídico interno. Então,
ela precisa olhar também para essas intimações, mas isso não tem como filtrar, né? Não tem como filtrar ali por procurador, por advogado, representante processual. Então, a gente trouxe aqui algumas formas de solucionar isso, de modo que que a empresa tenha ciência dessa intimação, do conteúdo dessa comunicação e também sem impactar na leitura dos prazos processuais pelos advogados que já estão habilitados. Eu acho que isso, né, para quando a empresa for buscar uma ferramenta para acompanhar, precisa estar atenta a esse tipo de solução, de informação correta para, né, ter esse cuidado de todas as partes, tanto do acompanhamento da empresa, como de não impactar aí na leitura pelos seus representantes processuais. A gente tem tido bastante cuidado com isso. Tá. Renata, deixa eu aproveitar de te perguntar uma coisa também. Eu vi que Renata, a gente tem a DW Law, ela faz um serviço para nós aí da questão dos protocolos. Eu amo os robôs, sempre falo para ela, eu amo os robôs. E do domicílio eletrônico trabalhista, você sabe se é possível fazer em algum momento temos o cadastro de algum e-mail nosso, não tem, eu não vi nenhuma viabilização, como fazer essa conexão. Por hora, não Não dá, né? mesmo. Não. Hum. A gente ainda Sabia a não... resposta, só queria saber. Infelizmente, nesse ainda não. Tá, mas o judicial já ajuda bastante, que é o que tem grande movimentação, né? E realmente a gente tem percebido uma grande melhora nessa questão eletrônica, ajuda bastante, não dispensa uma dupla checagem, mas no volume, no dia a dia, realmente é essencial ter esse controle, porque o volume de informações é grande, o risco é grande também, né? Então, acho que é a gestão, hoje é a gestão das informações é a base de tudo. Obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom dia, Alguma doutora Flávia. Eu colocação? tenho. Vocês estão bem? Estão me ouvindo? Olá, tudo bom? Tudo bem. Então tá Sim. bom. Aqui é Cirlei, né? Nós somos aqui da YAFC, né? E quando a doutora fala com relação à aplicação de multas por não ler, né, o que se traz nos sistemas, nós sempre vamos encontrar aquela situação de, nossa, perdi o prazo, vou ser multado, e aí? Eu consigo fazer uma apelação para não pagar essa multa? A senhora sabe por que eu estou fazendo essa pergunta? Sim, eu sei. Porque ele Qual que é o vai problema? falar Qual a isso. questão? Grande parte fala. Qual que é o É, ponto da multa, né? A multa, ela é o pode, pode, mas a minha experiência, em grande parte, eles acabam dando, né? Você não tinha mais, antes era quando havia confusão com o fiscal na presencial. Então, dependendo de quem recebeu o fiscal, né? Tem algumas áreas, alguns setores que as pessoas não são nada muito delicadas, então acabava envolvendo grandes problemas com os fiscais, dependendo de quem recebe. E esse artigo 630, que acho que é o que ninguém quer ver, mas ele é uma multa a mais. Então, quer dizer, ele vai te dar essa multa por embaraço à fiscalização, né? Então, ou seja, assim, você antigamente, né, fora da plataforma, você dava um monte de informação, mas havia um atrito pessoal, às vezes, e em função disso, por essa confusão, ele acabava dando mais esse auto para justificar ali o que tinha acontecido de confusão no atendimento. Essa é a minha experiência. Agora, aqui é o seguinte, ele vai colocar na plataforma. Então, ele pode dar, se você abandonar, né, dependendo do comportamento, na hora que ele pede um monte de documentação, aquilo não dá resposta, não dá resposta, né, ele pode considerar entre todas as autuações, uma ou mais que sejam dadas, né? Então, vamos supor, ele pede documento, eu quero cartão de ponto, eu quero EPI, eu quero informações sobre o uso dos vestiários, enfim, dependendo da fiscalização, e você não envia nada. Em algum momento vai passar o prazo, ele vai dar autuação, né? Então, essa autuação, ela vai vir com um auto de infração, pelo menos dois agora, né? Aquele que você não respondeu e essa da multa dos 630, que é uma multa a mais. Então, do conjunto que você for tomar ciência desses autos de infração, né? Você vai poder apresentar e aí, assim, você vai dizer
que não foi embaraço, aí você vai ter como apresentar uma defesa desde que você esteja dentro do prazo de defesa. E aí você pode justificar, como já justifiquei várias vezes, não embaracei, é que não tinha o documento, enfim. Então, junto com os autos de infração dentro do prazo de defesa, esse é mais um auto de infração que vai ter uma defesa específica, embaraço à fiscalização. Entendi. Ficou claro agora? Sim. É porque eu sei que Porque o nós vamos princípio... receber essa, né? Ele sempre vai questionar, né? Mas o que que a gente consegue Mas a fazer gente para é não ter mais que um pagar? auto, É. Uma é, outra condição também que eu tinha é abrindo dúvida, mas prazo. é, uma outra situação que eu fiquei um pouco com dúvida aqui, quando o Victor ele fala sobre é, os dados de quem vai receber a comunicação, os dados cadastrados no sistema, a gente precisa pensar que esse mundo corporativo ele é muito dinâmico. Hoje nós estamos aqui, amanhã não sabemos, não é? Então vamos pensar se o cadastro inicial é a partir do e-mail que está cadastrado no cartão CNPJ, se aquele dado não existir mais, qualquer um dos atores consegue fazer essa alteração desse e-mail aí para comunicação ou não? Eu tenho que ir junto à Receita, fazer a atualização desses dados cadastrais para depois fazer a alteração do e-mail ou eu posso fazer isso antes? Não sei se eu consegui explicar a minha dúvida. Hum. Quer falar, doutor? Eu só queria fazer uma sugestão. O que a gente tem feito, na verdade, esse judicial, até 30 de maio, é fazer um cadastro. O que que nós estamos fazendo, inclusive no escritório, né? E é o que a gente tem sugerido, é criar um e-mail só para receber intimação, centralizar. Então, um exemplo, intimações judiciais. Então, quem vai administrar aquela caixa de e-mail vai ser de quem vai ficar o responsável. Então, não tem a caixa da Flávia, a caixa da Cirlei, a caixa do Victor, Uhum, né? Isso é até o dia 30 de maio. Depois uhum. é só mediante alterações na Receita Federal, que aí o Victor pode te explicar melhor essa parte burocrática, mas o problema é esse. Então, É eu o ideal. consigo cadastrar. Desculpa, Victor. Então, eu consigo cadastrar um e-mail diferente do que está no cartão CNPJ? Falar, ó, não quero esse, eu quero um outro e eu vou deixar esse aqui genérico. Pode ser feito dessa forma. Sim. Eu queria comentar. O ideal é que seja feito antes do 30 de maio, que aí é o cadastro, é a forma mais simples, não precisa atualizar as informações na Receita. É que essas informações da Receita elas vão ser puxadas depois de 30 de maio para quem não fizesse acesso dentro do prazo. Se Uhum, fizer o acesso dentro do prazo, né, até como eu mostrei ali a tela, logo depois ali do aceite, ele já traz a tela de administrador, que aí você vai colocar e o e-mail ele vai estar em branco. Então você já consegue eleger ali qual será o e-mail para receber, e eventualmente já tendo isso cadastrado, se acabar trocando, ou até a sugestão da Flávia é boa de centralizar um e-mail corporativo, mas se acabar precisando trocar, é só editar. uhum. Por isso que a gente recomenda que seja feito o acesso antes de 30 de maio. Depois eles comentaram que vai ser esse cadastro compulsório, né? Aí vai puxar as informações automáticas. Tá certo, obrigada. Doutora Flávia, eu queria saber como que vai Diga. ficar as questões de penhora, tá? Que normalmente quando a gente recebe essas notificações, vem um oficial de justiça. Essas notificações, elas vão entrar também, ou elas ainda vão permanecer com o oficial de justiça? Bom, nesse primeiro momento, é só citação de processo novo, só inicial, tá? E aí, por enquanto, as outras vão seguir normalmente. Vai continuar o diário oficial e vai continuar o oficial de justiça. No trabalhista. Hum, ah, é que o Amir está aqui, está me dando alguma. Falando, tá se Não, é porque manifestando. assim, Isso no trabalhista. a última vez que a gente recebeu aqui uma oficial de justiça, até comentei, acho que na época eu comentei contigo, e ela tinha comentado comigo que muito em breve ela já não iria mais. Então ela falou assim, olha, fica de olho, porque agora as Hum, notificações, mesmo de penhora, elas não vão ser mais presenciais.
Aí ela falou que seria assim só a nível de você ir verificar um imóvel, um bem, né? Se você ir verificar um bem, as condições que aquele Ah. bem está. Mas as notificações ela acharia, ela estava falando que talvez entraria também. Então é isso que eu queria tirar uma dúvida, ver se já saiu alguma coisa ou não. Então, o que pode ser, o que eu te falei, a lei diz que isso vai para todo mundo, mas tem um processo, né? Então, a citação inicial, sim. Agora, considerando que na execução, o início da execução, onde começa, é uma citação inicial. Agora, depois dos outros atos, você já fez a penhora, aí nesse momento não. Então, o que pode, porque também foi o que essa juíza colocou no evento que nós participamos aí, né? Cada um também está tendo confusão na própria justiça. Mas esse é um ponto interessante, pelo menos o início, quando começa a execução, porque a lei diz que a citação é pessoal, esse é o ponto importante, né? A pessoalidade, que a gente, sobretudo na execução trabalhista, você pela lei, é obrigado a ter a citação pessoal. Então, se citasse qualquer outro que não o pessoal, quem tem poder de receber, a gente conseguia fazer a anulação, inclusive, da execução. Então, esse é um ponto que vou até verificar isso daí, Lucilene, porque teoricamente, seriam esses dois momentos, do recebimento do processo novo, e pela lei, a interpretação é cabível no início da execução. Mas Sim. eu vou verificar como é que vai ficar agora na prática, né? Ah, não, tudo bem. Não, porque como ela já veio aqui algumas vezes, aí ela já formou um link meio que de amizade, entre aspas. Aí ela falou, ah, você não vai me ver mais, né? E começou a comentar, mas ela falou assim, ó, isso ainda está um processo em andamento, mas ela falou, fiquem atentos, porque isso está sendo renovado, como você falou hoje, a É. legislação, ela está, cada dia muda alguma coisa, então, por isso que a gente ficaria atento sobre essas situações, né? Mas vamos ficar, porque é isso, como também tem um outro problema que a gente já identificou, que tem vara que manda por e-mail. Então, se vocês receberem algum documento de citação por e-mail, WhatsApp, né, o WhatsApp é só não responder, enfim. Agora, o e-mail que está formal, se vocês receberem intimação de citação por e-mail, não é meio válido, mas se informar o advogado para que a gente entre em contato com a vara, né? Justamente para dizer, olha, isso não é um meio válido de ser citado, né? Porque, sobretudo, estou falando pela parte da justiça do trabalho, tem mais confusão ainda, né? Sobretudo que ela é mais informal. Então, se vocês receberem qualquer e-mail de citação, manda imediatamente para o jurídico para que a gente tome as providências. Não vamos entrar no processo, não, a gente dá por citado, né? Dependendo da situação, mas a gente vai avaliar qual é a melhor forma de encaminhar, até para dizer, olha, essa citação não é válida, vou aguardar a correta, porque se o processo andar, a gente tem como se documentar e registrar que aquela não é a forma legal. Ou agora é pela plataforma, se eu fiz o cadastro, então esse é um dos meios, também, da gente comprovar que tem o cadastro, que foi feito dentro do prazo, que tem cumpriu com a regularidade, então também esse é um meio importante, agora aqui conversando, né, sempre vão vindo ideias, ter o cadastro é também uma forma de defesa. Se qualquer outra forma de citação vier, e ele fala, não, eu estou cadastrado, né? Ainda que o compulsório. Então, esse daqui é o meio correto de eu ser citada. É nesse endereço eletrônico ou no e-mail do CNPJ. Qualquer outra forma de comunicação de ato judicial que venha, né? Porque nós temos aí tribunal para tudo quanto é gosto. Esse agora também pensando é uma forma de defesa, demonstrar que tem o cadastro correto para se receber os atos judiciais, porque também tudo que viola essa forma de recebimento é considerado nulidade. Entendi. O mesmo a gente pode jogar para as pensões, né? Pensões alimentícias, porque normalmente, às vezes, ela vem endereçada à empresa, outras vezes ela não vem endereçada à empresa. A gente recebia oficial de justiça aqui procurando o funcionário, É. e aí a gente tinha que, sei lá, fornecer o endereço da obra onde ele está trabalhando, da residência dele, para que eles pudessem notificar esse funcionário e às vezes eu pedia para vocês entrarem para tentarem habilitar a gente poder conseguir até saber como que faria para poder fazer os descontos, né? Mas eu acho que isso também deve entrar em todas as situações, não? Também pensei nisso, vai vir o e-mail para a empresa, então agora a empresa vai receber do juiz cível, um exemplo, o juiz cível da vara de Itacoaxetuba, e aí nós vamos fazer a leitura
E aí, quando fizer a leitura, vai descobrir se é um processo novo ou se é o juiz de Itacoaxetuba que está dizendo, olha, empresa, tem a Joana, está processando o Pedro e o Pedro é seu funcionário. Então, aí é onde entra aquela parte onde a gente tem a obrigação de entrar no processo e comprovar que teve o desconto. Então, eu também entendo que vai vir nessa notificação para a empresa, no Tá, não, mas cadastro que for assim, eu feito. digo assim, se vier uma notificação, porque a gente recebeu várias notificações que ela não veio em nome da empresa, ela veio no nome do funcionário, mas Mas com o aí endereço da vai ter que empresa. ser, mas aí vai estar no e-mail da empresa? É Não, boa é que pergunta. assim, ó, é que Mas assim, se ó, vem no e-mail da empresa, vai ter que abrir. não, então, é porque assim, ó, normalmente vieram as notificações, né, os oficiais traziam aqui com o endereço da empresa, porque eles pegavam o juiz, né, da vara civil, ele verificava, trabalha na empresa X, na Inova, então a Inova fica onde? Fica em tal endereço. Aí eles iam, pegavam o endereço da empresa, mas a notificação vem em nome do funcionário, entendeu? É, Aí tanto é o que eu que a nem gente vai assinei. receber é o que vai ver. É, Tanto é que teve algumas que eu nem assinei, porque como estava em nome do funcionário, eu expliquei para ela, eu falei, eu não vou assinar, porque está em nome do funcionário, o processo é É, dele, então eu vou passar para você um endereço da onde ele pode estar. E ela até colocou as anotações, as explicações, né, para que não houvesse aí aquela forma, ela recebeu e o cara vai ter menos prazo para poder cumprir lá com o determinado. sim. Então, o que vier vai ter que vir em nome da empresa, né? Mas vamos esperar, porque também, como eu falei, tem de tudo. Então, os juízes vão ter que se adequar. Então, assim, o ponto vai recebendo, a gente vai abrindo, e tem as que pode ser uma caixinha de surpresa e a gente vai identificando. Porque vai É, ter vai. confusão, vai ter problema, vai ter dificuldade, sobretudo no começo. Então, por isso que a gente tem que estar atento e olhar quanto antes, mais rápido, para pensar uma solução que seja mais adequada quando for fora do script, né? Tá, ok, obrigada. Tá bom, obrigada. Quem tá com a Letícia? Só um complemento que, Lucilene, que caso essas situações existam, a gente precisa ser informado para informar para fazer reclamações na ouvidoria ou na própria corregedoria, porque todos os juízes, os cartórios, eles precisam se adequar a essas normas do CNJ, tá? Então, isso é muito importante, que a gente fique sabendo para poder mostrar quem está seguindo os trâmites legais e quem não está. Não, pode ficar tranquila, doutora, que você está chegando agora, mas como eu já trabalho com a doutora Flávia há um tempão e a doutora Carol trabalhou aí também, chegou aqui, querida, eu bato em vocês aí. Eu não Já, duvido já, disso. é a batata quente, eu passo na mão de vocês. Toma. Maravilha, eu tenho certeza. Mas esse também foi um ponto que no evento que eu participei com a Letícia dessa juíza, que foi justamente também cada um vai fazendo de um jeito, então a gente comunica na vara e também vai comunicando a eles, porque é a forma que eles também têm como de corrigir e vendo quem está cumprindo ou não, né? Então, isso também é um ponto importante. A partir do momento que a gente vai tendo conhecimento, a gente vai informando até o próprio judiciário. Tem vezes que a gente pode não dar em nada, não vai ter uma resposta, mas o que eles dizem é que o fluxo é grande e que eles estão acompanhando realmente aí, que é para a gente informar, sim, tudo que a gente encontrar de fora da lei, né? Tanto dentro do processo, quando a gente tiver a oportunidade como advogado de falar, como também informar a ouvidoria, a corregedoria, para que eles possam também aperfeiçoar o sistema. Bom, Doutora, bom. aquelas notificações também da parte criminal também vão entrar, certo? Tudo, tudo que é Ok, judicial, tá todos, bom. civil, trabalhista, tributário, Justiça Federal, só o Vitor, é só o Supremo, por enquanto, que não vai entrar, né? Isso, só o STF, Tá. STJ e todos os tribunais de todos os estados entrarão no domicílio. Ô, Vitor, esses processos que a gente já tem em andamento, eu tenho um processo aqui que ele é de 2013, tá?
Esse processo vai permanecer na forma que está hoje, ou ele já vai entrar também com as informações? Você sabe me informar? Você diz ele é físico nesse processo? Ele começou físico, depois ele passou a E, parte eletrônica. A doutora Flávia conhece, eu estou falando do Reinaldo, doutora lá de Uberaba, que está até lá no STF já, né? Então, eu queria saber, será que ele vai entrar para a gente ver se alguma comunicação a gente vai receber lá ou se a gente vai ter que continuar recebendo da forma anterior? Se é trabalhista, tudo igual. Só citação inicial, por enquanto, ou talvez vamos verificar na execução. Então, só o que for cível e os outros. O trabalhista é diferente. Por enquanto, a informação que a gente tem é que é só notícia nova. É que como esse processo é complicado, então a gente tem que ficar atento a isso Mas também, né? segue o método. Então, tá no método normal. Obrigada. Bom, se mais alguém tiver, senão a gente já estamos aqui. São 10h07, mas também se alguém tiver alguma dúvida, a gente está à disposição. Bom, então o que nós vamos fazer? Nós preparamos um material aqui, nós vamos encaminhar para vocês que fizeram inscrição. É uma forma aqui, um pouquinho do que a gente falou, um pouco desse tutorial de uma forma mais enxuta, não é tudo, porque o volume é grande, mas também, como tem muita informação, a gente procura ter um enfoque, então a gente focou no cadastro, que é onde dá mais problema. Né? É por onde começar, porque depois que fez o cadastro, aí consegue, superando essa fase, passar por outras etapas, que é navegar e começar a investigar como funciona o sistema. Então, como todo cadastro é a base de tudo e de toda a confusão, o cadastro bem feito, com atenção, o e-mail correto, né? Acho que essa é uma dica, sei lá, uma orientação que pode ser básica, mas ela é essencial. É o e-mail, que depois não vai poder dizer, eu não cadastrei o .com porque faltou o com, ficou o CM. Então, assim, acho que o cuidado que quem vai gerir e liderar essa organização de informações é o cuidado no cadastro, né? A depender da realidade de cada um, um faz, dependendo dos mais, o outro confere, porque nós estamos o dia inteiro na tela, o nosso olho cansa e nós temos total chance de erro, né? A gente lida muito, sobretudo processo eletrônico, aqui a gente vê muito disso, né? Então, nós estamos cada vez mais sujeitos a cada vez mais erros, porque o nosso olhar está cansado o dia inteiro na tela. Então, esses mais sensíveis, façam com calma, uma pessoa faz, a outra olha, qual é o e-mail, né? Enfim, o máximo de cautela, eu acho que de todas as regras que estão vendo de sugestão, para mim, essa é a principal. Atenção, quem vai cadastrar, como vai cadastrar, né? Essa questão de criar um e-mail só para isso, para não se misturar com a caixa de quem vai, né? Nós mesmos aqui no escritório, eu e o Amir, tem muita citação de processos, a gente criou um e-mail só para isso. Tem perícia, e-mail só perícia, precisa segregar e precisa gerir. Quem é o responsável por aquilo? Mudou alguém da posição, como colocou a Cirlei? A caixa não é da Cirlei, a caixa é de quem cuida do DET, Caixa Notificações CNJ, lá o nome talvez o nome, né, do domicílio judicial eletrônico, para ficar bem didático, para quem for acompanhar, saber que aquele nome é claro. Então, acho que a clareza na informação, gestão e cuidado do cadastro. Acho que seriam essas as últimas orientações. Nós vamos formatar, então, aqui, fechar o material e a gente encaminha para vocês. A gente aqui continua à disposição, agradece a participação de vocês e a gente vai continuar fazendo cada vez mais esse tipo de evento que também nos ajuda a parar, estudar e entender, né, essas grandes mudanças que vêm para impactar, porque se a gente não aprende agora, depois vai ficando cada vez mais complicado a gente aprender e entender a lógica do sistema, né? Então, é importante vocês que estão aí como gestores também, aprender agora, entrar, ver como funciona. Por isso que eu dei a sugestão de quem é empregador doméstico, gere, porque é uma forma de ver, né, como funciona, que às vezes na empresa não tem como fazer, tá bom? Então, agradeço a todos. A Paloma melhoras, na próxima ela vai estar aqui com a gente. Vitor, obrigada aí por ter entrado no lugar dela e agradeço aí até uma próxima oportunidade. Se vocês tiverem sugestão de tema, alguma coisa, manda para a gente por e-mail ou manda lá onde tem a sugestão no LinkedIn, enfim, nas nossas redes.
Manda aí sugestão, ó, queria saber sobre isso, porque é essa a forma de a gente também conseguir identificar os temas que vocês estão com dificuldade, porque tema é o que não falta, né? Tá ok? Então, um bom dia para todos, um bom trabalho e um Bom dia, beijo Flávia. para todos. Até a Obrigada, próxima. bom Obrigado, bom dia dia. para Bom vocês. dia. Obrigada, bom Pessoal, dia, bom tchau. dia. Obrigada. Tchau, tchau.